Olá a todos! Hoje venho falar sobre os sinais que nos mostram que a nossa relação pode estar em risco. O primeiro sinal é a ausência de sexo, ou seja, o sexo é aquilo que de uma maneira geral diferencia as relações amorosas de todas as outras relações afetivas. E se é verdade que há muitos casamentos, e até casamentos felizes, em que não há sexo, a verdade é que para a esmagadora maioria das pessoas a inexistência de satisfação sexual, a inexistência de relações sexuais é um sinal de alarme. Algumas vezes a relação parece estar a correr bem. Os membros do casal sentem-se efetivamente bem um ao lado do outro, acreditam que a relação é para toda a vida, mas não conseguem perceber porque é que já não há sexo, ou pelo menos porque é que já não há o mesmo desejo sexual. Mesmo que não haja resposta para estas perguntas, aquilo que importa é que paremos para prestar atenção, porque de facto uma relação conjugal é muito mais satisfatória na medida em que também esta área da vida esteja a ser preenchida. Aquilo que acontece com alguns casais é que tendem a desvalorizar a inexistência do desejo sexual, tendem a desvalorizar as suas próprias necessidades e, de facto, não prestando atenção àquilo que sentem e àquilo de que precisam, ficam numa situação muito mais vulnerável, insisto, mesmo quando tudo o resto parece funcionar. O segundo sinal é a inexistência de diálogo. Se há algo que caracteriza uma relação feliz, é a possibilidade de todos os dias podermos falar sobre nós, podermos falar sobre o nosso dia, seja sobre as coisas positivas, seja sobre as coisas negativas, e termos a certeza de que há alguém que presta atenção e que há alguém que se importa connosco. Quando isso já não acontece, quando já não conseguimos conversar até sobre as pequeninas coisas, quanto mais sobre as grandes questões, aquilo que vai acontecer é que vamos sentir-nos sozinhos dentro da relação, vamos sentir-nos mais provavelmente desamparados. E isso é uma vulnerabilidade para qualquer relação conjugal. O terceiro sinal tem a ver com a sensação de que a distância física e emocional cresce de dia para dia. Isto é, todos os casamentos têm períodos de maior afastamento, períodos de maior desconexão, seja física, seja emocional. E de uma maneira geral nós conseguimos perceber o que é que pode estar por detrás desse afastamento. Há desde situações de doença, preocupações com as questões financeiras, problemas concretos em relação à educação dos filhos ou até com a família alargada. Todas estas questões podem efetivamente contribuir para que os membros do casal se sintam temporariamente menos ligados, mais afastados. Agora, quando não há propriamente uma causa que explique o afastamento e, sobretudo, quando parece cada vez mais difícil recuperar de um problema, de uma situação de tensão, ou pior do que isso, quando nem sequer há propriamente nenhum problema, mas temos a sensação de que já não nos sentimos ligados à pessoa que está ao nosso lado, ou de que é ela que já não está ligada a nós, esse é claramente um sinal de alarme. O quarto sinal de alarme tem a ver com a possibilidade de, pelo menos um dos membros do casal, fantasiar com uma vida de solteiro, ou seja, com uma vida sem o companheiro. Se der por si a pensar com alguma frequência em como seria se separasse do seu companheiro, ou como seria, por exemplo, se ele ou ela passasse a viver noutra cidade, distante de si, e sobretudo se der por si a sentir-se bem com essa ideia, a sentir-se feliz com essa imagem, é importante que pare um bocadinho para prestar atenção àquilo que porventura não esteja a correr bem na sua relação, possa conversar sobre as suas emoções. Eu sei que é difícil, mas é essencial fazê-lo. Só quando nós paramos e quando damos voz àquilo que sentimos é que cuidamos de nós e, neste caso, também cuidamos da relação. O quinto sinal de alarme tem a ver com a inexistência de discussões.
Eu não me canso de dizer que ninguém gosta de discutir, mas as discussões são saudáveis para qualquer relação conjugal, porque nós somos invariavelmente diferentes da pessoa que está ao nosso lado, nós sentimos coisas diferentes, nós temos necessidades diferentes e dessa partilha, dessa revelação mútua, vai surgir conflito, é inevitável e, insisto, é saudável para a relação. Quando nós nos queixamos, quando nós damos voz às tais diferenças, aquilo que está a acontecer é que nós também estamos a dizer à pessoa que está ao nosso lado que a relação continua a valer a pena e é por isso que nós nos queixamos. Quando, pelo contrário, nós deixamos de discutir, nós deixamos de nos queixar, quando nós baixamos os braços, nós estamos de alguma maneira a desistir da nossa relação. O sexto sinal é, na verdade, um conjunto aqui de 4 sinais e tem a ver com a existência daquilo que eu chamo de venenos na comunicação, venenos nos momentos de tensão. Ainda agora eu dizia que discutir é saudável. Há formas mais saudáveis de se discutir com a pessoa que está ao nosso lado e formas mais destrutivas. Um desses venenos tem a ver com a hipercrítica. É normal que nós critiquemos a pessoa que está ao nosso lado, é até normal que nem sempre consigamos cingir-nos a um comportamento ou a uma situação e que por vezes façamos generalizações do género é sempre a mesma coisa, ou tu isto, ou tu nunca isto, ou tu nunca aquilo. Isto é normal até certo ponto. Agora, se a nossa crítica for mais destrutiva, sobretudo se nós estivermos sempre a criticar, ou se quando o fizermos, criticarmos sobretudo a pessoa, houver aqui um ataque pessoal, um ataque à personalidade, em vez de nos cingirmos à situação, se isto acontecer com alguma frequência, é um sinal de alarme, é claramente um veneno para a comunicação. O segundo veneno tem a ver com a postura defensiva, isto é, se a pessoa de quem nós gostamos se queixar de algum dos nossos comportamentos, se fizer uma crítica, nós podemos tentar prestar atenção àquela queixa, aos sentimentos da pessoa e tentarmos assumir de alguma maneira a nossa responsabilidade. Isto não tem nada a ver com concordarmos com o que está a ser dito, tem a ver com uma tentativa de empatizar com o outro. Ora, quando em vez disto, em vez de nós tentarmos assumir a nossa responsabilidade, em vez de tentarmos prestar atenção ao que está a ser dito, assumirmos uma postura muito defensiva do género, então e tu? Tu também isto, tu também aquilo. Esta postura defensiva é claramente um veneno, porque aquilo que eu estou a fazer é dizer à outra pessoa, mesmo que de forma involuntária, que eu não quero saber, que eu não me importo, que eu não estou preocupada com aquilo que ele ou ela sente. O terceiro veneno na comunicação tem a ver com o desprezo. O desprezo é, porventura, o maior veneno para qualquer relação conjugal. Quando a pessoa que está ao nosso lado se queixa, eu insisto, nós podemos não concordar com o que está a ser dito, mas nós podemos prestar atenção. Quando encolhemos os ombros, quando reviramos os olhos, quando dizemos direta ou indiretamente que nos estamos a borrifar para aquilo que está a ser dito, quando nos colocamos numa postura de superioridade em relação ao nosso cônjuge, nós estamos claramente a envenenar a nossa relação. E o quarto veneno tem a ver com os amuos. Qualquer um de nós pode amuar sem que esteja a envenenar a relação. Amuar basicamente é fecharmos-nos na nossa concha, fecharmos-nos em nós mesmos. Agora, quando o fazemos de propósito, quando o fazemos com o propósito de castigar aquela pessoa, retirando toda a afetividade, impondo a nossa vontade, nós estamos a envenenar a relação porque estamos a mostrar claramente àquela pessoa que os sentimentos dela não são importantes para nós. O sétimo sinal de alarme tem a ver com a existência, ou pelo menos a iminência de estar a existir uma situação de infidelidade emocional. Na prática, quando nos sentimos física e emocionalmente muito atraídos por determinada pessoa fora da relação, esse é claramente um sinal de alarme. É um sinal de que, pelo menos, não estamos tão felizes na nossa relação quanto gostaríamos de estar, quanto precisaríamos estar para que a relação esteja segura. O oitavo sinal de alarme para o qual gostava de chamar a atenção tem a ver com os fins de semana, isto é,
com aquilo que acontece quando os fins de semana deixam na prática de ser sinónimo de diversão a dois. Isso é claramente um sinal de alarme. Para a maior parte de nós, de segunda a sexta-feira, o tempo é muito curtinho. O tempo para estarmos com a nossa família, com a pessoa de quem nós gostamos, é efetivamente muito curtinho. Portanto, para a maior parte de nós, o fim de semana é assim o período em que nos sentimos efetivamente mais felizes, mais relaxados e em que, no fundo, ambicionamos fazer uma série de coisas com a pessoa de quem nós gostamos. Quando, pelo contrário, a ideia do fim de semana se torna uma fonte de angústia, uma fonte de tristeza, quando a ideia de pensar em passar tanto tempo, entre aspas, ao lado daquela pessoa, sem outras distrações, como acontece no caso do trabalho, passa a ser efetivamente uma fonte de tristeza, esse é claramente um sinal de alarme, um sinal de que a relação não está a correr bem. É normal que nos assustemos na medida em que nos reconheçamos nestes padrões, na medida em que nos demos conta de que a nossa relação possa ter pelo menos um ou outro destes sinais. Isso é normal. Depois aquilo que importa é assumirmos a nossa responsabilidade, é olharmos para aquilo que nós podemos fazer. Às vezes, uma coisa tão simples quanto parar para ter uma conversa franca relativamente aos nossos sentimentos é quanto basta para desbloquear a situação, para que a pessoa que está ao nosso lado possa também ela falar sobre aquilo que porventura sente. Noutras alturas, essa primeira conversa não vai adiantar muito, porque a pessoa pode não se sentir efetivamente compreendida, pode não se sentir amparada. Mas, de uma maneira geral, ela é ainda assim o início do desbloqueio, porque é uma espécie de semente que fica do outro lado e que pode abrir espaço para que outras conversas aconteçam. De uma maneira geral, se o casal não sentir que esteja a conseguir dar a volta à situação sozinho, é sempre importante reconhecer as ferramentas que estão ao nosso dispor. E sem dúvida que a terapia de casal é uma resposta que está acessível a todos os casais, a todas as pessoas que se deem conta de que a sua relação possa estar em risco.